Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar nossa aula de língua portuguesa de número 3. Então a nossa aula, ela tem como objeto de conhecimento a leitura e interpretação de textos orais, escritos e multissemióticos. O detalhamento constitui o seguinte: identificação e análise dos objetivos dos textos de divulgação científica, privilegiando a norma culta como instrumento de acesso à informação. Então, nós vamos estudar sobre os textos de divulgação científica. Vamos dar início à nossa aula? Pessoal, então hoje nós temos assim um tópico da língua portuguesa que é muito importante. Vamos conhecer os textos de divulgação científica. Vamos conhecer a estrutura desse tipo de texto, suas características, seus objetivos, correto? E nós vamos iniciar então ilustrando para você. Olha a nossa revista aqui. Vamos lá? Olha, nós temos então aqui esta revista que você está vendo, né? Esta revista é fictícia, mas eu quero que você atente para o que está escrito aqui, a época do retrocesso intelectual. E eu quero lançar uma pergunta para você, um desafio. Você já reparou que as pessoas parecem estar ficando mais burras, vamos dizer assim? As pessoas parecem estar regredindo intelectualmente? Pois é. Se você ainda não percebeu essa situação ou se não ouviu alguém comentar, procure se informar. Essa revista aqui é fictícia, mas ela tem como texto fonte a revista Super Interessante, que é uma revista de divulgação científica. E lá eu tive que trocar esse texto aí, né, esse título da revista, porque não podemos utilizar a revista, a capa original. Então nós fizemos essa substituição para ilustrar então a ideia. O que é a época do retrocesso intelectual? No texto fonte, que é da revista Super Interessante, você vai encontrar lá a Era da Burrice. É isso que você vai encontrar lá. Pois é, gente. Então, pensa na pergunta e tenta, ao longo da nossa aula, verificar por quê. Vou dar só uma dica. Por que os estudos em nível internacional as pesquisas mostram que a humanidade está retrocedendo intelectualmente? As pessoas estão ficando, por assim dizer, menos cultas, né? Em outras palavras, mais burras. Por quê? Por conta dessa coisa que existe, né, na atualidade, essas discussões intermináveis, essas brigas por ideologias políticas, são coisas que não levam a nenhum patamar intelectual e isso contribui sim para esse retrocesso intelectual, entre outros aspectos. Então, sugiro a você, procure essa revista. Nós temos também como exemplo uma outra revista, essa daí, olha só, que também, não é? Nós fizemos aí uma paráfrase, né? Igual a anterior, de uma outra revista que é da revista científica, da revista americana com a versão brasileira. A revista é uma revista científica. E aí nós substituímos o título, o tema que a revista vai tratar, Covid-19. Lá está escrito a pandemia mundial, né? A pandemia. Então, que é a doença do século, a pandemia, a doença do século. E nós substituímos, então, Covid-19, a doença da atualidade. E aí, esta revista, né, ela traz as descobertas, né, tudo aquilo que envolve essa pandemia que afetou e mudou o mundo como nós conhecemos. Bem, agora que nós já introduzimos então este assunto, vamos lá, vamos seguir para então caracterizar o que é o texto de divulgação científica. Vamos? Olha aí. Então, o texto de divulgação científica, aí você tem a imagem, né, de uma cientista, ela está examinando, não é, algo ou algum fluido
não é? No microscópico. Então, você já associa que a imagem diz respeito à ciência, correto? Então, o texto de divulgação científica, ele se caracteriza como aquele tipo de texto que tem uma finalidade, um objetivo de tornar público, né? De publicar o conhecimento que é produzido por diferentes segmentos da sociedade, não é? Por meio de pesquisa. Então, essas pesquisas são realizadas por diferentes segmentos da sociedade. Essas pesquisas resultam na produção da ciência, do conhecimento que será útil para todos. Então, o texto de divulgação científica é esse veículo que vai informar a sociedade como um todo das descobertas científicas. Ficou claro isso para você? Ficou? Vamos seguindo, aprendendo mais. Olha aí, gente. Então, veja aí uma notícia. Cientistas descobrem que animais usam dialetos para se comunicar. E, gente, dialeto, você conhece a palavra? Derivado da língua, né? A modificação de uma língua que também vai ser chamada de dialeto. Olha o que diz o texto. Alguns animais utilizam dialetos para se comunicar, como as baleias, os golfinhos, as abelhas e as aves, até as aves, não é? Afirmou a revista alemã de divulgação científica PM Magazine, em sua edição de setembro, ok? Seguindo, então, este é outro aspecto, eu estou aqui lendo o texto todo que saiu na revista. Este é outro aspecto mais em comum entre a forma de comunicação humana e dos animais, descoberta recente pela comunidade científica. Então, os cientistas, não é, pesquisaram as aves, né? Pesquisaram as baleias, os golfinhos, determinados animais e identificaram esta característica neles, né? De que eles usam um determinado tipo de linguagem para a comunicação entre si. Então, os golfinhos, eles inventam diferentes assobios ou assovios, as duas palavras estão corretas, para se comunicar, segundo esses cientistas. Veja aí o argumento de autoridade. Um dos exemplos diferentes, um exemplo dos diferentes dialetos ocorre com o estrelinha de polpa, ok? E aí tem esse nome em latim. Um pássaro de pequeno porte, caracterizado por ter uma mancha amarela na cabeça e cujo piar difere no tom de seus congêneres da China. Ou seja, a China tem esse pássaro também, né, pertencente a essa família, mas o assobio dele, o piar dele, é diferente dos seus, né, dos seus irmãos, por assim dizer, dos seus congêneres de pássaros da mesma espécie, só que habitando a China. Muito bem. Então, continuando o texto de divulgação científica, no caso dos golfinhos, e aí o cientista vai se referir agora a esses mamíferos, né? Esses animais que teriam uma inteligência parecida com a dos homens, isso também é uma descoberta dos cientistas, das pesquisas científicas. Os cientistas comprovaram que inventam diferentes assobios para se comunicar. Veja bem, a pesquisa está dizendo, o relato da pesquisa está dizendo que as aves têm diferentes assobios para se comunicar e que os cientistas descobriram que também os golfinhos partilham desta característica. Então, um grupo de pesquisadores da Universidade de St. Andrews, na Escócia, ele demonstrou que os golfinhos têm essa capacidade de conversar, né, de se comunicar sobre um terceiro animal que não está presente. Veja aí, gente. Por quê? Porque os cientistas descobriram que eles têm uma capacidade, não é, semelhante, capacidade de comunicação semelhante ao ser humano. Aí nós temos a imagem do corvo, né, ou tuim da Colômbia, e aí o seu nome em latim. Por exemplo, usam nomes personalizados para se chamar entre si, para se comunicar, para
né, conversar um com o outro. Além dos acústicos, desses sons acústicos, alguns animais também utilizam outros meios de comunicação. Veja aí a diversidade desses dialetos, né, que essa espécie de ave, os corvos, utilizam. É o caso das aranhas macho. Olha, eu quero chamar a sua atenção aí, ó. Aranhas, aranha macho, aranha fêmea, tá bom? O feminino e o masculino. Então, é o caso das aranhas macho, que usam a rede tecida por uma fêmea para perguntar se podem se aproximar dela, já que dependendo do ritmo como andam pelos fios, podem ser confundidos com uma presa. Olha aí, gente. Então, esse texto está divulgando o resultado de pesquisas, não é? Descobertas que os cientistas fizeram, não é? Em relação a certos determinados animais e a determinadas aves. Correto? Então, o texto de divulgação científica tem esse propósito de tornar conhecidas descobertas científicas. E ele tem certas características. Vamos aprender sobre o objetivo, a finalidade dele. Vamos lá, então? Olha aí. Então, esse tipo de texto, os de divulgação científica, eles têm o objetivo exatamente de tornar público, de divulgar. Por isso, eles são chamados texto de divulgação científica. Divulgar, tornar público esse conhecimento, essas descobertas produzidas por diferentes segmentos da sociedade, né? Que estão fazendo ciência, que estão produzindo ciência mediante as pesquisas realizadas. Muito bem, vamos conhecer as características desse tipo de texto. O texto de divulgação científica, já sabemos que eles são utilizados, eles têm essa finalidade de compartilhar, de divulgar estas descobertas, estas informações, né, que são produto das pesquisas científicas, né, desses dados, dessas estatísticas, não é, de cunho, de natureza científica. Só que esse texto, o texto de divulgação científica, ele se caracteriza por uma linguagem, assim, de mais fácil acesso para o público em geral, já que ele tem a finalidade de divulgar essas informações para a sociedade. Então, qual a linguagem que ele vai utilizar? Essa linguagem um pouco mais simples, mais explicativa, mais didática. E, por conta disso, por ser mais explicativa, mais didática, é uma linguagem um pouco mais superficial. Ela vai se distinguir, vai se diferenciar da linguagem especializada do texto científico, do texto produzido pelo próprio cientista, certo? Então, uma coisa é a pesquisa, certo? O resultado da pesquisa é tudo com dado, com uma linguagem um pouco mais culta, né? Com a linguagem científica, porém, quando ele vai para ser compartilhado, esse texto assume uma linguagem bem mais simples, não é? Mais explicativa e mais didática para poder atingir o público a que ele se dirige, correto? Seguindo. Então, as primeiras características desses textos, do texto de divulgação científica, consiste exatamente nessa abordagem temática, né? Uma abordagem que já olha para o tema, né, dos assuntos científicos. Por exemplo, a linguagem, os cientistas descobrem dialetos, né, que os animais utilizam diferentes dialetos. Veja, qual é a abordagem aí? Uma abordagem de tema dos dialetos que os animais utilizam, certo? E o uso dessa linguagem, como já expliquei, bem mais acessível, bem mais fácil de ser entendida, mais explicativa, mais didática, correto? Vamos a outras características do texto de divulgação científica. Você já observou duas aí. Vamos então compreender ainda mais. Então, esse tipo de texto, eles necessitam de quê? De um embasamento teórico. Você viu que a primeira característica é esse tipo de linguagem que ele utiliza, que é de mais fácil entendimento e compreensão. Uma linguagem explicativa, didática, correto? E que tem a finalidade de tornar conhecido o resultado das pesquisas científicas, certo? Uma segunda característica é que esse texto, ele é produzido para
toda a sociedade, mas ele precisa ter uma fonte, um fundamento, uma estrutura, um embasamento teórico. Onde está isso, né? Então, por conta dessa necessidade de apresentar esse embasamento teórico, esses textos apresentam conceitos teóricos e fundamentam-se em teorias, né? Teorias científicas. Veja, essa é outra característica. Vamos lá. E esses, né, são acompanhados de explicações, esses conceitos que estão lá no texto. Por exemplo, o dialeto, ele tem que ser definido. Eles são acompanhados de explicações, né? E sempre que houver necessidade, né? Outra característica desse gênero vai ser a apresentação de ideias, de procedimentos e de descobertas que são resultados, né? A respeito desses temas aí que são resultado dessas pesquisas. Então, eles apresentam de forma didática, explicativa, né, esses procedimentos, como a pesquisa foi realizada para se concluir, chegar a determinada conclusão, né, a determinado conceito do que aconteceu, da pesquisa, correto? Seguindo. Então, por ter esse caráter didático, explicativo, o texto de divulgação científica, ele costuma apresentar uma predominância, não é o único, predomina o tipo textual, o quê? Expositivo. Lá, o autor vai expor os conceitos, as ideias, os dados da pesquisa, as conclusões a que se chegaram, correto? Então, ele vai ter o tipo textual expositivo, é outra característica do texto de divulgação científica, tá? O tipo textual é expositivo. Então, ele vai apresentar esses temas, né? E vai explicar, correto? Seguindo ainda, né? E vai explicar com o objetivo de garantir a compreensão do leitor, certo? Da sociedade como um todo. Então, a depender desse texto, é possível também que haja a presença de uma linguagem não verbal. O que significa isso? Esse texto de divulgação científica, ele pode apresentar, e isso até para facilitar a compreensão, ele pode apresentar, e na maioria das vezes apresenta, imagens, ilustrações, fotos, gráficos e outros recursos para facilitar esta compreensão, né? Nesta linguagem expositiva, explicativa, didática, correto? Agora vamos conhecer a estrutura. Como é que se estrutura o texto de divulgação científica? Vamos lá. Então, a estrutura desse texto, né, ela pode variar. E essa variação, lógico, vai levar em conta, vai depender do tipo de assunto ou dos assuntos que o texto vai tratar, né? Dos dados, das informações, das ideias, das teorias, dos conceitos abordados nesse texto. Então, a estrutura vai depender desse arcabouço, né? Além das informações, vamos seguindo, né? Além das informações contextuais. Pode passar a próxima? Né, das interferências, das informações contextuais, como o público-alvo e o veículo de divulgação. Entretanto, é possível que se identifique nesse texto uma organização básica, comum a esse gênero. Já sabemos que o tipo textual é expositivo, certo? E já sabemos também que a estrutura do texto de divulgação científica, ela depende de alguns fatores, correto? Como a temática, os assuntos que nós já vimos, as teorias, tudo ali que foi abordado, correto? Então, o que nós vamos verificar nessa organização básica que normalmente é comum a esse tipo de gênero, né? Do gênero texto de divulgação científica. Vamos lá. Vamos ver qual é. Então, essa primeira parte do texto de divulgação científica, ela é constituída da introdução, né? Como a maioria dos textos se organizam, né? Com uma introdução. Na introdução, o que é que você vai encontrar na introdução de um texto de divulgação científica?
ele vai apresentar exatamente o tema, o assunto do texto, do que é que vai ser tratado ali. Naquele que nós lemos, você viu, trata dos dialetos, né, que os cientistas descobriram entre algumas espécies de animais e de aves. Então, na introdução, você já percebe qual é o assunto do texto, qual é a temática a ser abordada. E nessa introdução também se agregam outras informações, né? Algumas novas, com o objetivo de quê, gente? De olhar, né? Pode seguir. De situar, né, de olhar para aquele ponto, situando, atraindo a atenção do leitor para o texto. Porque imagine que você vai começar a ler um texto. Se logo no início você não se sentir atraído, estimulado a continuar a leitura, provavelmente você vai abandonar. Então, a introdução de um texto de divulgação científica, ela tem que ser bem atraente, já trazer o assunto, uma frase núcleo ali, né, dizendo, chamando a sua atenção para a leitura, para o que vai se seguir. Então, nessa introdução, como toda e qualquer introdução, ela vai exatamente cumprir esse papel, essa função essencial no texto, né, que é atrair a atenção do leitor para o assunto que será tratado, correto? Pois bem, então é exatamente a introdução quem vai fazer esse papel, né, de prender a atenção do leitor, de situar o leitor, né, já preparando o espírito do leitor para a parte seguinte da estrutura do texto de divulgação científica, que é o desenvolvimento, né? Então, no desenvolvimento do texto, da estrutura do texto de divulgação científica, o pesquisador, né, que concluiu as pesquisas, ele vai trazer, vai apresentar as novas informações, né? As descobertas, vai explicar. Lembra que ele vai usar essa didática expositiva, explicativa, essa linguagem mais acessível? Pois é, então ele vai trazer essas informações e explicá-las de maneira didática, pontuando primeira, segunda, terceira, de maneira bem didática, a fim de que a sociedade, os membros da sociedade, as pessoas todas compreendam, correto? Então, ele vai fazer isso para que se possa, né, o leitor, a sociedade como um todo, possa se apropriar, né, desse conhecimento. Mesmo que o leitor, eu, você, qualquer um de nós, não seja um especialista, não tenha nenhum conhecimento anterior da área que nós estamos lendo, né, daquele texto de divulgação científica. Mas por conta da linguagem dessa metodologia, nós vamos ter condições de entender. Então, gente, desse modo, dessa maneira, é necessário que se apresentem metodologias de pesquisas, dados e estatísticas, né, os cenários, as características específicas, tá? Tudo para quê? Para que o assunto, né, o tema daquela pesquisa seja bem direcionado ao público. Onde é que ele faz isso? Lá no desenvolvimento, que é a segunda parte da estrutura do texto dissertativo. E por último, fazendo parte dessa arquitetura do texto, dessa estrutura de como o texto de divulgação científica se apresenta, nós temos a conclusão. O que é que se faz na conclusão? Né? Ele vai retomar, né, apresentar, fazer uma síntese daquilo que foi divulgado e mostrar os resultados, né, dessa pesquisa, o que se concluiu, o que se chegou, né, qual foi a conclusão, quais foram os resultados alcançados com a pesquisa, correto? Muito bem, é isso. E né, continuando na conclusão, ele vai especificando, né, fazendo a finalização, o fechamento desse texto de divulgação científica, que é uma exposição, conforme nós fomos enumerando, explicando detalhadamente, né, por meio desse emaranhado, desse entrosamento e concatenação das ideias apresentadas e discutidas, né, detalhadas no corpo do texto, que é o desenvolvimento. Lá na conclusão ele faz isso. Muito bem, seguindo ainda, ok? É isso. Então, gente, eu espero, né, que vocês tenham gostado e tenham aprendido
sobre a nossa aula de hoje, que tratou do texto de divulgação científica, apresentando a sua definição, né, o seu conceito, o seu objetivo, sua estrutura, suas características.